Senhor ex-presidente, o senhor afirma que o senhor não tem responsabilidade, não tinha conhecimento. O senhor entende que teria havido alguma falha? O que o senhor entende que aconteceu nesse caso? Doutor Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perderam emprego no setor de óleo e gás da construção civil? Eu tenho certeza que não. O senhor entende que o que prejudicou essas empresas foi a corrupção ou o combate não, à corrupção? Não, é o método de combater a corrupção. O que o senhor se refere? Método. Não, o que eu fiz é o seguinte, é que quando, contra as pessoas que pagaram propinas? É que quando um juiz, me desculpe isso, quando um juiz e os acusadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. De que forma que o juiz teria submetido à imprensa? Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. O senhor disse... O debate entre Vossa Excelência e o ex-presidente. O senhor disse num artigo que o senhor escreveu, copiando as mãos limpas da Itália, de que se a imprensa não ajudar, não tem como prender rico e político. Então aí vamos deteriorar, vamos degradar a imagem das pessoas na imprensa. Eu vi o depoimento do Léo. Eu conheço o Léo antes e conheço o Léo naquele depoimento. Senhor presidente, depois do cidadão condenado a 23 anos de cadeia ser chamado para a coisa mais importante que ele tem que falar é que o Lula sabia. Depois de condenarem e execrar a imagem de um pai de família que, por mais errado que tenha, merece respeito, como o Duque, há 40 anos de cadeia, e depois prometer a ele liberdade, se a ceia for falar, o Lula sabia. Quem prometeu liberdade? Eu vi. Doutor, não, eu estou vendo isso pela imprensa há tempo, doutor. Quem prometeu liberdade? Eu estou vendo pela imprensa há tempo. Ele vai fazer delação premiada e na delação, a condicionante, já faz alguns meses que eu vejo pela imprensa, no caso do Léo, alguns anos, é citar o nome do Lula. Cita o nome do Lula, cita o nome do Lula, cita o nome do Lula, se não citar não vale, cita o nome do Lula. E aí, doutor, me desculpe com todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. Esse último mês foi o mês Lula, em que a senha era Lula. Vamos chamar todo mundo. Se pudesse ressuscitar o Conde de Monte Cristo, ele viria aqui e falar, foi o Lula o culpado. Tá certo. Vamos então, doutor, aqui, eu tenho que lhe dizer uma coisa, eu tenho consciência do que eu fiz. Certo. E eu não fiz o que meus adversários pensam que eu fiz. Senhor presidente, eu acho que o senhor, quem se baseia em informações muito na imprensa é do senhor. O senhor acabou de me perguntar coisa da imprensa, doutor Moro? Não, acabou... Só sabe que eu fui prestar um depoimento na Polícia Federal? O cidadão me pegou um jornal de uma cidadezinha pequena do Ceará. Eu falei, puxa vida, como vocês estão evoluindo, foram até uma cidadezinha, sabe? Em que talvez um deputado tivesse eleitor lá, ele deu uma declaração. Senhor ex-presidente, Excelência, só para um registro. Sequer tem aí acordo de colaboração e ninguém prometeu liberdade a ele. A informação não, mas eu estou vendo, doutor. Como é que não prometeu? Eu estou vendo. Isso acontece, eu estou vendo. O cidadão passou outro dia na televisão. Um mora numa praia não sei aonde, o outro mora não sei aonde, sabe, num condomínio que só tem desembargador. O outro mora num apartamento não sei de onde, fumando charuto cubano com dinheiro roubado. Essas pessoas foram presas. Foram presas, delataram e saíram para gastar a parte do dinheiro. E os que estão presos agora, que estão condenados há tantos anos, se sentem no meio de falar, bom, se o problema é falar o nome do Lula, se fosse minha filha, vá lá. Se fosse minha mulher, mas do Lula? Ele já nem é presidente, deixa eu citar ele aqui. Senhor ex-presidente, essas afirmações o senhor fez. Eu não estou emocionado. Com todo respeito, elas são equivocadas. Como eu acho ninguém dirige essas colaborações com esse intuito específico. Mas você não preside essa. Sua excelência é submetido para homologação. Você não pode ser testemunha do que acontece nas delações. Então, pela ordem, o Ministério Público vai esclarecer que isto se trata de apenas uma fantasia, porque em nenhum momento o Ministério Público prometeu qualquer benefício para qualquer pessoa que não tenha acordo vir falar no processo. Seguimos aqui em frente. Pela ordem, eu gostaria de fazer um registro. Seguindo em frente. Não, só fazer um registro. A defesa gostaria de fazer um registro de que o mesmo jornal Folha de São Paulo, que foi objeto, inclusive, de perguntas formuladas por Vossa Excelência, só este jornal, Folha de São Paulo, fez 2 matérias com a afirmação de que haveria a condicionante de que o senhor Léo Pinheiro só teria sua delação aceita se citasse o nome do ex-presidente Lula. Essas matérias, inclusive, serviram de base para um pedido de investigação que foi formalmente protocolado perante a Procuradoria-Geral da República. Então, isto que está sendo dito, está sendo dito com base
em matéria, como eu disse, de um veículo de imprensa que Vossa Excelência, inclusive, utilizou para formular suas perguntas. Certo, mas eu formulei perguntas específicas sobre fatos concretos. Essas são específicas. Trata de especulações, porque a investigação nem terminou e o sequer o senhor Léo Pinheiro tem acordo de colaboração. Mas vamos seguir em frente aqui. Senhor ex-presidente, eu não sei se entendi, a corrupção, então, favorece a economia, o combate à corrupção prejudica? Não, estou dizendo o jeito que ela faz. Doutor, o senhor está falando com o presidente da República, o senhor está falando com o presidente da República e com um partido político, que foi o partido que mais criou instrumentos legais para combater a corrupção neste país. O senhor participou da ENCLA. O senhor participava da ENCLA a convite do ministro Dipp. Sim. E o senhor sabe a seriedade da ENCLA. O senhor sabe o que acontecia. O senhor sabe o que é que nós fizemos pela primeira vez? A gente não pode se esquecer, doutor Moro, que o Ministério Público, antes da Constituinte de 88, era um apêndice do Ministério da Justiça. Sim. E a bancada do PT. A bancada do PT. Mas a coordenação do Mário Cova na Comissão de Sistematização, a gente conseguiu fazer com que o Ministério Público conquistasse cidadania. E no meu governo, eu aumentei a cidadania, escolhendo pela primeira vez um desejo dos procuradores de que o procurador-geral fosse escolhido pelo próprio Ministério Público. E foi assim. Certo. Não sei se vai continuar assim. Mas mais ainda, doutor, mais ainda. Nós aprimoramos a lei da delação premiada. Nós criamos todos os mecanismos possíveis de criar para que a gente... Então, não, por favor, não coloque na minha boca que eu sou contra o combate à corrupção. Sei. Se tem um presidente que fez isso, fui eu. É que o senhor que fez aquela afirmação. Não, é que doutor, o doutor é o seguinte, é que você pode fazer, sabe, apuração de corrupção usando inteligência e você pode fazer utilizando manchete de jornal. Sabe? São duas formas de fazer. Uma você investiga, a Polícia Federal se prepara. Prender os criminosos porque não é papel do Ministério Público investigar, é papel da Polícia Federal. A Polícia Federal investiga corretamente, com inteligência, passa o inquérito para o Ministério Público, o Ministério Público vai então, constrói a sua denúncia, porque eu não sei, só sabe, de vez em quando o Ministério Público e a Polícia Federal tem atrito para saber quem investiga. Vamos seguir adiante. Só para concluir, doutor, só para concluir. Então, eu acho que o combate à corrupção é uma necessidade no Brasil, sim, na minha cidade e no mundo. Agora, tem jeito de fazer sem destruir os agentes produtivos desse país. Não, ninguém destruiu nenhum agente produtivo, senhor presidente. Mas vamos seguir adiante aqui. Eu tenho algumas perguntas ao senhor relacionadas aqui para entender melhor a sua relação com seus subordinados e assessores. O senhor ex-presidente afirma que jamais compactou com condutas criminosas, não tinha conhecimento dos crimes praticados no âmbito da Petrobras ou do seu governo. Então eu entendo aqui que perguntas a respeito de suas atitudes em relação a crimes praticados por subordinados, assessores ou pessoas que trabalham na Petrobras ou em seu governo têm relevância para a formação da minha convicção judicial. Nesse aspecto, senhor ex-presidente, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua opinião sobre o caso denominado de Mensalão, que foi julgado pelo STF na ação penal 470. Excelência, pela ordem. Esse tema, quer dizer, opinião sobre um julgado do Supremo, me parece que não seria cabível, até porque, como eu disse, a acusação se refere a 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um apartamento triplex no Guarujá. Então, me parece, enfim, que Vossa Excelência está ampliando em demasia os temas em discussão, o que foge àquilo que a lei determina. Então, repetir, o senhor presidente afirma que jamais compactou com condutas criminosas, a afirmação do senhor, não tinha conhecimento dos crimes no âmbito da Petrobras do governo. Então, perguntas a respeito de suas atitudes em relação a crimes praticados por subordinados assessores ou pessoas que trabalham na Petrobras ou em seu governo tem relevância para a formação da convicção judicial. É o juízo que vai julgar, o juiz entende que isso é relevante. Então, nesse aspecto, vou fazer algumas perguntas ao senhor presidente, sobre a opinião sobre esse caso. E vou deixar bem claro que o senhor ex-presidente não foi acusado de envolvimento desses crimes e nem eu estou afirmando qualquer coisa nesse sentido. Só apenas aqui são questões para esclarecer a sua relação com subordinados ou assessores que possam também ter relevância para esse Excelência, opinião sobre um julgado do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência está pedindo para que o ex-presidente opine sobre um julgado, ele não é da área jurídica, ele não tem que comentar. Senhor advogado, já foi registrada a sua posição, eu vou seguir adiante. Se o seu cliente entender que não deve responder, não tem condições de responder, ele não responde. Não é questão de responder, mas é que opinião
Pode se discutir na academia o julgado do Supremo Tribunal Federal, mas não no interrogatório. Vossa Excelência pedir a opinião de um julgamento a quem não é da área jurídica. Certo. Fica registrado a sua posição, eu sigo aqui. Excelência, só peço a palavra pela ordem. Sim. Sempre com o devido respeito. Excelência, essa proposição de Vossa Excelência de colher a opinião do interrogado acerca de um outro fato supostamente criminoso, que já foi objeto de cognição e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, seria mais adequado numa palestra, numa conferência, a que se convidasse o ilustre interrogando para proferir. Mas no interrogatório, eminente magistrado, isto aberra do que está disposto no artigo 187 do Código de Processo Penal. E como nós todos devemos submissão integral à lei, não é? Nós somos aqui meros operadores do direito, ninguém aqui tem poder soberano, ou é o dono do processo, ou é, digamos assim, o legislador da hora, da ocasião. Então é importante que nós sigamos os ditames do que está prescrito no exato artigo 187 do Código de Processo Penal. Indagação ao interrogando sobre os fatos delimitados que se encontram dentro do perímetro traçado pela denúncia, Excelência. Faço esse apelo respeitoso a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência tiver interesse acadêmico aí sobre a opinião do julgado do Supremo Tribunal Federal, segundo a visão do interrogando, eu acho que poderia se adequar uma outra agenda. É o que eu deixo ponderado respeitosamente. Uma questão de ordem, senhor. No microfone, por gentileza. Pode passar o microfone ali. Divergir da opinião do meu querido colega, que é uma opinião, inclusive, do devido processo legal. Mas deve o colega, com a experiência que tem, saber que na eventualidade da condenação do réu, o juiz deve fazer indagação sobre a sua personalidade. E, evidentemente, a personalidade interessa como porção nata e porção adquirida. Então, a respeito de fato e não de julgamento, é que o magistrado perguntou qual a opinião sobre aqueles crimes que houve e que tiveram o julgamento do Supremo Tribunal Federal. O julgamento é uma referência apenas, a pergunta é sobre o fato criminoso. Então quer saber, não, a opinião do fato criminoso, a opinião do mensalão. O que ele acha do mensalão? Não acha nada. Pois não, como não? Ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Ele tem que dizer sim ou não. Tem que dizer sim ou não. Com licença, eu vou interromper a gravação. Pelo tamanho